Amazônia Agora, com Rosiane Carvalho. 11h30, vamos lá para a Amazônia, onde está a Rose Carvalho. Tudo bem, Rose? Bom dia. Tudo bem, Filomena? Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência aqui da My News VIP FM. Rose, você vai falar hoje sobre a apuração de contaminação causada por mineradoras em terras indígenas. Esse assunto não é tão novo, né? Ele volta sempre, né, Rose? Não é tão novo, né? É o que se há de risco, sempre alertado, pedido socorro, né, das populações originárias da Amazônia para todos esses projetos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento para a Amazônia, levar riquezas para a Amazônia, desenvolver a população, as pessoas lá passam muita fome, aquela coisa toda. Uma série de soluções que tentam alterar a realidade desta região. Já são aplicadas há alguns anos e há alguns anos já tem danos, né? Já tem danos, inclusive, de extermínio da população indígena, inclusive obras de rodovias, né? Obras de mineração também. Então, há uma série de consequências e volta e meia a gente vai precisar falar disso. Aliás, eu penso que talvez seja essa a principal importância e intenção da criação dessa coluna. Então, o assunto de hoje, especificamente de hoje, é sobre uma ação que foi apresentada, uma recomendação ainda, na verdade, Filomena, pelo Ministério Público Federal, a superintendência aqui no Amazonas. Eu estou até mandando para o Igor um videozinho que foi divulgado na rede social do MPF, que mostra o efeito dessa mineração feito pelo próprio Ministério Público Federal na terra indígena Waimiria-Troari. Waimiria-Troari é uma terra indígena demarcada, fica entre o estado de Roraima e o estado do Amazonas. O efeito dessa mineração, colocado nessa recomendação do Ministério Público Federal, está muito concentrado nas populações próximas ao município de Presidente Figueiredo, que também é aqui no estado do Amazonas. Então, o que diz essa recomendação, Filomena? Que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, de Recursos Humanos, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, e a empresa de mineração Taboca, que é responsável por essa mineração que está causando efeitos na terra indígena, apurem a contaminação por metais na terra indígena Waimiria-Troari. E aí eles dizem que em 30 dias o IBAMA tem que assumir esse licenciamento da atividade. Então eu imagino que esse licenciamento tenha sido feito por órgão estadual. E aí a fragilidade de órgão estadual, fazer licenciamento em áreas próximas de terra indígenas e em terra indígenas. Lembra que na semana passada a gente falou do caso Mura, já teve um monte de licenciamento do órgão estadual. Tem a justiça ali pedindo para o IBAMA tomar parte, para a FUNAI demarcar o território e nada acontece, né? Mas a empresa avança com os licenciamentos para tirar potássio lá do fundo, abaixo do rio, que é um rio do lago que alimenta, né? Que é um lago ancestral para o povo Mura. Mas agora aqui no Waimiria-Troari a gente já está vendo o pós-licenciamento, o pós-efeito dessa mineração. Então o que eles dizem? Que em 30 dias o IBAMA assuma, que a própria mineradora aplique soluções para conter os rejeitos e suspender o aumento da produção para reparar os danos que já tem causado para o meio ambiente e possivelmente para a saúde da população indígena. Para a gente ter uma ideia, os dados de monitoramento ambiental que são colocados pelo Ministério Público Federal nessa recomendação, eles indicam o seguinte, que a presença de mercúrio em peixes está na concentração, né, no levantamento e no estudo que foi feito, concentração superior a 2,0 miligramas por quilo. 2,0 miligramas por quilo. Qual seria o nível aceitável, o limite de segurança que é apontado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né? Seria abaixo desse valor, muito abaixo desse valor, que chumbo e zinco também, de igual forma, né? Então, as análises de água indicam concentração de alumínio dissolvido em patamares de 3,720 miligramas por litro, enquanto a norma permite 0,1 miligramas por litro. Então, veja que são concentração de mercúrio, concentração de alumínio em peixe, em água,
que é diretamente o recurso, né, da subsistência dessa população, né, da sua alimentação, é o recurso também porque há uma relação dos povos indígenas de forma diferenciada, aliás, consciente, eu acho, a cultura deles permite que de forma consciente eles compreendam que não são os únicos, né, que eles não são o centro, que a natureza faz parte dessa vida no planeta, e não é apenas um recurso de exploração. Então, tudo isso há, evidentemente, um grande efeito na saúde, mas também no modo de vida dessas populações. Vamos ver o vídeo, Rose? Já estamos com o vídeo, ok? Podemos ver o vídeo agora? Vamos. Claro, por favor. Aí você comenta com a gente, tá? Esse é o vídeo que é colocado na rede social do MPF, para quem está no YouTube, né? Uhum. É o efeito dessa mineração aí na água, na localidade onde vivem os Aimiri-Troaria, que é uma terra indígena demarcada, né? Uma terra indígena que foi altamente impactada pelos projetos de infraestrutura durante a ditadura militar, durante o período militar. No período, os registros que nós temos, tanto dos documentos históricos quanto de pesquisadores depois, né, indigenistas, próprios indígenas, é o efeito, né, como essa população foi agredida para a construção de uma rodovia, que é a rodovia BR-174, e a implantação de uma usina hidrelétrica também nessa área de Presidente Figueiredo, que é a usina hidrelétrica de Balbina, e as atividades de mineração, que não é novidade, né? Então, elas provocaram uma série de deslocamentos forçados, invasões, conflitos, mortes de um lado e de outro, né? Isso está tudo registrado na história, em que, pese todas essas perdas, os Aimiri-Troari conseguiram reconstituir a população, fortalecer, de certa maneira, assim, as instituições, proteger o território, ter algum reparo de parte desses danos, mas que alguns danos que foram feitos no passado ainda não tiveram reparos. Eu sei que tem grupos na Amazônia que estudam a respeito dos danos dos projetos no período militar para buscar reparação para outros povos e também para os Aimiri-Troari, mas que nesse momento há uma continuidade de projetos que estão no presente, né? Que é o que recomenda aqui, é o que alerta o Ministério Público Federal no Amazonas para essa recomendação direcionada tanto para a empresa quanto para a ANM e para o IBAMA e para a própria FUNAI. Então, você acha que essa medida do Ministério Público, até se tomar providências, como que as coisas funcionam aí no Amazonas? Cada população indígena, cada povo indígena tem uma característica da sua cultura, né? Então, pelo que a gente percebe andando no movimento indígena, os Aimiri-Troari, eles têm atividades e formas de manifestar os problemas que sofrem diferente do que o movimento indígena costuma fazer, né? Eles vivem muito dentro do próprio território, assim, reuniões fora, né, do movimento indígena do entorno. Acho que das diversas que eu já acompanhei, uma ou duas eu vi representantes de lideranças do Aimiri-Troari. Mas evidentemente que eles estão ali buscando seus direitos. Os direitos, eles existem, Filomena. A legislação brasileira, ela é vanguardista, né? Ela tem realmente muitos artigos, muitos incisos, ela realmente... Existe recurso para que essa população se defenda, mas a gente sabe como funciona a justiça. O acesso à justiça para as pessoas, para os grupos mais vulneráveis, para as pessoas mais pobres e, portanto, para os grupos indígenas, né? Se a gente vive num país racista, né? Hoje nós já temos consciência, né, do racismo que o Brasil vive, o racismo sofrido pelos povos da Amazônia e pelos povos indígenas, ele tem peculiaridades muito, muito graves, muito mais delicadas, né? Estão mais apagados e mais invisíveis. Então, o acesso a esse direito por esses povos é muito mais complicado. Imagine um racismo dentro de uma relação no judiciário com forte poder econômico e político, porque essas mineradoras também têm suas relações, né, de apoiamentos políticos por interesse dos governos e tudo que elas representam também. E políticos que estão abertamente tratando contra os direitos indígenas, contra os direitos ambientais, a legislação ambiental, né? Esse é o contexto que se vive. Então, evidentemente que é preciso ter expectativa que o MPF firme a sua atuação em defesa dos direitos dos povos indígenas. Eu falei agora há pouco pela manhã com a APIAN, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas, Mariazinha Baré, a presidente dessa organização indígena aqui do Amazonas.
Eles falam que eles estão monitorando, tem reuniões, já fizeram reuniões com a MPF, farão outras para monitorar e para dar todo o apoio para os Waimiri e Atruari, porque esse é um posicionamento do movimento indígena. Qualquer ação, qualquer atuação que se deflagre como uma ameaça à vida dos povos indígenas, à sua cultura e ao seu território, terá atuação da APIAM. Eu vou só descrever para o ouvinte que não está vendo, né, não está no canal My News. Parece